Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com vocês rapidamente, sobre alguns aspectos da chamada desobediência civil pacífica. O que é desobediência civil pacífica? É quando o povo se recusa a seguir ao governo, obedecer o governo. Em que circunstâncias isso acontece? Isso acontece quando os poderes, portanto no caso dos estados modernos, o executivo, o legislativo e o judiciário, que são os três poderes que sustentam, no caso do Brasil, a República, quando esses poderes estão corrompidos por dentro e começam a legislar em causa própria contra a população. E a revelia da população. Um dos livros que ensina a desobediência civil é exatamente esse aqui, de Thoreau. Né? Neste livro, ele faz uma pergunta muito curiosa. É claro que o cenário do livro não se aplica, porque foi no século XIX. Mas há algumas situações muito interessantes, paralelos que nós podemos trazer e medidas que nós podemos executar. Uma das questões que ele coloca é: o cidadão deve abrir mão da sua consciência em prol do legislador? E ele fala que não. Que em nenhum momento o cidadão deve abrir mão da sua consciência em prol do legislador. O que está acontecendo com o Ocidente? Desde o advento da Revolução Francesa, a Revolução Francesa coloca a lei, né, a estrutura legal, como o novo Deus do Ocidente. Portanto, tudo que estiver prescrito na lei deve ser executado. É uma ordem. Não é? Pois muito bem, veja que o fato de alguma coisa estar escrita na lei não significa que ele seja legal, ou moral, ou ético. Significa que determinados agentes que detêm o poder de fazer a lei, fizeram aquela lei, mesmo que aquela lei vá contra a imensa maioria da população. Então, um indivíduo no Brasil que, desde a década de 70, combatia enormemente o império tirânico da lei foi o eminente professor Jorge Boaventura, onde ele já anunciava a grande tragédia que se abateria sobre o Ocidente cristão. Ele tem um livro brilhante chamado O Ocidente Traído e um outro livro, A Caverna de Platão, em que ele analisa precisamente este domínio marxista legal. Não é? E um outro livro muito importante para a desobediência civil é exatamente este aqui, do Gene Sharp, Da Ditadura à Democracia. Este livro é o clássico da grande desobediência civil. Aqui, esse livro ele pode ser baixado pela internet. No outro vídeo, inclusive, nós havíamos colocado o link à disposição, colocaremos novamente para que vocês baixem. Muito bem. Uma das coisas que o Sharp coloca é isto. Então, qual é o sentido da desobediência civil pacífica? Né? O que o governo tem que a população não tem? O governo tem poder. O que caracteriza o poder? O poder é quando você tem meios de execução, de ação, portanto, para concretizar o seu poder. Então, por que o povo está sempre em desvantagem em relação ao governo constituído? Porque o povo não tem poder. Né? O povo não tem, portanto, meios de ação. Por que o exército é muito poderoso? Porque o exército tem meios de ação. Por que o governo é poderoso? Porque o governo tem meios de ação. Ele decreta estado de sítio, lança uma lei, chama o exército, prende todo mundo. Pronto. O que é desobediência civil pacífica? É a população entender que tem poder, buscar essas formas de exercer o poder e buscar os meios de ação para concretizá-lo. É isto. Não é? Vamos ler aqui na página 18 dele, né? O capítulo 3, de onde vem o poder? Então existe uma fábula de que os estados são extremamente poderosos e os estados podem tudo. E existe uma outra fábula que o único poder
que poderia fazer frente ao poder do Estado quando o Estado se perverte ou quando o Estado se corrompe, são as Forças Armadas. Ledo engano. Mentira flagrante. O único poder que tem, historicamente, poder para fazer frente ao exército e ao Estado é o povo. O que acontece é que o povo não se organiza para exercer o seu poder. Portanto, ele é numericamente superior a qualquer estrutura do Estado, aos 3 poderes constituídos. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Tem quantos congressistas? 500 e pouco. Né? Como é que 200 milhões de pessoas são mais fracas do que 500 indivíduos? Quantos juízes tem no Brasil? Vamos dizer que tenha 100 mil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Como é que 200 milhões de pessoas não é superior numericamente a 200 mil juízes? Então, basta esta contabilidade básica para entender que o poder está na mão do povo, não está na mão das instituições. Esta é uma mentira flagrante e o povo foi adestrado para ser submisso ao Estado, mesmo que o Estado execute as maiores barbaridades possíveis. Entenderam? Então, desobediência civil pacífica é quando o povo resolve não obedecer ao Estado, porque o Estado extrapolou os seus limites. No Brasil está acontecendo uma situação. Por que o Brasil ainda não entrou de cabeça na desobediência civil pacífica? Porque diariamente os 3 poderes do Estado, inclusive as Forças Armadas, vêm falando à população que as instituições estão funcionando. Portanto, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário estão funcionando? Sim, claro que elas estão. Contra o povo. Diariamente contra o povo. E a favor delas. E do projeto criminoso de poder que elas instam, todas comprometidas e mancomunadas. Que é o projeto da instalação do comunismo no Brasil. Que começou formalmente com a Constituição de 1988. Então, realmente, nós não vamos ouvir da boca de um juiz, da boca de um militar, da boca de um presidente da República, que não há funcionamento democrático. O jurista Ives Gânada Martins, há pouco tempo atrás, teve a coragem de falar isso, que não há instituição democrática funcionando coisíssima nenhuma no Brasil. Mas não há mesmo. Entretanto, por que eles vêm à baila o tempo todo? Exatamente para criar a falsa impressão, para manter a eles a entrega do poder. O grande problema do erro estratégico dos movimentos de rua foi precisamente porque os movimentos de rua conseguiram tirar o poder da população, né, a população unida, e transferiu este poder para o Congresso Nacional. A partir do momento que o poder foi transferido para o Congresso Nacional esvaziou os movimentos de rua. Não é? Porque o poder ficou transferido para eles, tudo que uma desobediência civil pacífica não pode, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, isto é inegociável, é transferir o poder do povo, seja para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário ou para as Forças Armadas. Vamos lá. De onde vem o poder? Então, em primeiro lugar, o poder que o povo tem, entendam isto, não é dado pela lei. Não é. Esse é o grande equívoco. Segundo ponto, como é que o povo começa a se posicionar firmemente contra o Estado criminoso? Quando o Estado começa a usar as instituições contra a população. Quando a população perde o respeito pelo Estado. E é preciso perder o respeito. Vamos entender o que significa perder o respeito. Significa que você não acredita que aquela instituição funciona. Se o Congresso Nacional tem 90% dos congressistas comprometidos com altíssimos graus de corrupção, por que você acha que ele vai aprovar uma lei anti-corrupção, por exemplo? Por que você tem essa ilusão que ele aprovará? Ele não aprovará.
Haja visto que eles estão querendo diariamente noticiar em fazer com a Lava Jato, inclusive com o aval do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso parar de acreditar nas instituições. Este é o primeiro ponto e é o mais difícil, porque nós somos levados a pensar que as instituições estão funcionando. Então veja, então esta é a primeira parábola que tem que ser derrubada. De onde vem o poder? Fontes necessárias do poder político. Aqui quando ele fala poder político é o poder do Estado funcionando. É muito simples entender isso. O Estado necessita do apoio da população. Vejam vocês que quando a população retira o apoio do Estado cai, por mais ditatorial que ele seja. Aconteceu com a China, aconteceu com a Rússia, mas a Rússia não é comunista? É, mas eles tiveram que mudar. A China também teve que flexibilizar um pouco, não é? Veja o que está acontecendo na Venezuela. O Nicolás Maduro pode ficar ali um tempo? Claro que ele pode ficar ali um tempo, mas o tempo dele está contado. Quando a população se rebela contra o poder, independentemente do quão poderoso ele seja, a ditadura mais sanguinária, se a população resolver se rebelar, não há um governo que resista. A história da humanidade prova isto. Portanto, prova a força do povo. Então é preciso entender, o povo em si mesmo, sendo povo, sem abrir mão da sua condição de povo, exerce a sua cidadania. E deve exercê-la na maior amplitude e extensão do termo. Então, o primeiro princípio, todos os governos exigem apoio da população, uma vez que porque é através do apoio que a população garante e mantém as forças do poder político. Vamos retirar o poder político deles, retirando o apoio. A gente não apoia. Então, o governo precisa, existe a crença na autoridade, a crença de que o regime é legítimo e de que aqueles parlamentares são legítimos. Né? Igual Dilma Rousseff. Dilma Rousseff ocupa o poder ilegalmente. Ela está sofrendo impeachment por quê? Se ela ocupa o poder ilegalmente porque as eleições de 2014 foram fraudadas. Isso é o reconhecimento de uma autoridade fictícia. É preciso combater isto com seriedade. Não é? O segundo é o recurso humano. O povo é levado a pensar que o governo, exatamente por ter gente, funcionário público, dentro dos três poderes, que ele tem mais recursos humanos. Ledo engano. A habilidade de conhecimento. A população e o governo precisam de ter habilidade de conhecimento para que o regime execute ações específicas. Qual é a vantagem do governo em relação à população? O governo, exatamente porque está dentro do estamento burocrático, ele entende os meandros e os mecanismos da lei. Mas nós devemos nos lembrar que fora do estamento burocrático, nós temos inúmeros indivíduos que são altamente especialistas em todos os assuntos que os três poderes têm. Portanto, não são os três poderes que têm o poder de ter gente que entenda do assunto. Os civis têm, e em número muito maior. É preciso identificar essas pessoas e colocá-las para trabalhar em equipe. Fatores intangíveis. O governo usa de abusos psicológicos e ideológicos, aonde eles levam as pessoas a apoiar o governo de uma forma ou de outra. Recursos materiais. Nós pensamos que o governo, por ter dinheiro, consegue, exatamente porque tem dinheiro, subtraído dos impostos e das taxas que a população paga, o governo tem, portanto, muito mais força de execução. Claro que ele tem, mas ela não é infinita, né? E não é todo-poderosa. Sanções. Nós podemos pensar que o governo pode fazer sanções, punições, ameaças. Por exemplo, quando aqueles indivíduos foram protestar na frente, veja, foi somente um protesto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor Lewandowski, né, e todos os ministros do Supremo falaram que aquilo era um absurdo, que a população não pode protestar na frente da casa do Teori Zavascki. Claro que pode e deve. Que a população não pode protestar na frente da casa de qualquer juiz do Supremo. Claro que pode e deve. Então, o senhor juiz, atual presidente do STF, ameaçou a população. A população precisa de enfrentar essas ameaças e de dar voz de ilegalidade àquele ato. Porque, desde quando? Qual é a lei?
A população não pode invadir a casa da pessoa. Não pode agredir a pessoa, não pode fazer outra coisa. Mas fazer protesto? É evidente que pode. Então nós pensamos que o fato do governo ter algumas medidas de punições e de ameaças aplicadas contra a desobediência, né, a população se intimida. Isso é um ledo engano. Essa é a razão pela qual o Gene Sharp, esse livro é importantíssimo para quem quer fazer desobediência civil pacífica. Né? Então, o que a população precisa fazer? O governo, para manter-se, ele precisa de um total apoio, cooperação e obediência. São essas três palavras mágicas: apoio, cooperação e obediência da população. A população tem que parar de cooperar com o governo, tem que parar de obedecer ao governo e tem que parar de apoiar o governo. Isso é a estratégia da desobediência civil pacífica. Como fazer isto? Como pegar o poder do povo, né, transformar este poder em meios de ação legais. Eles existem. Né? Na página 26, ele alerta que como é que você vai combater o governo? Ou seja, como é que você vai fazer desobediência civil pacífica? Você precisa de mudar a relação de poder entre o governo e o povo. Então, o cerne da questão reside aqui. Como é que nós vamos mudar esta relação de poder? Porque, teoricamente, o governo manda e o povo obedece. Bom, e quando o governo torna-se ditatorial? E quando o governo está preparando nas barbas da nação o país para o advento do comunismo? E quando um governo absolutamente tomado pela corrupção está preparando um outro golpe de parlamentarismo para implementar definitivamente o comunismo, como é que a população, o que a população deve fazer? Quedar-se? Ficar quieta? Mas é evidente que não. É evidente que não. A população tem que reagir. Só que a população não pode reagir desordenadamente. Por exemplo, um alerta que ele vai fazer, você então, tem que mudar as relações de poder. Como as relações de poder serão modificadas? Para tanto, o que é preciso? É preciso estratégia de planejamento, que ele dá no capítulo 7, para analisar isto aqui, né, o desenvolvimento da estratégia de desobediência civil requer atenção, estudo, cuidado e identificar alguns pontos fundamentais. Ele elenca alguns pontos. Por exemplo, quais são os principais obstáculos para se alcançar a liberdade? Quais os fatores que facilitarão a obtenção da liberdade? Quais são os principais pontos fortes do governo ditatorial ou corrupto? Quais são os vários pontos fracos do governo ditatorial ou corrupto? Em que medida são vulneráveis as fontes de poder da ditadura ou do governo corrupto? Quais são os pontos fortes das forças democráticas e da população em geral? Quais são os pontos fracos das forças democráticas e como eles podem ser corrigidos? Como, por exemplo, o movimento que aconteceu do impeachment, em que a população mobilizou-se enormemente. O Brasil é um país de dimensões continentais. Dizer que a população não está sendo mobilizada é uma mentira flagrante e absoluta desses governos. A população brasileira está reagindo sim, e reagindo como ninguém no mundo reagiu, de uma forma pacífica, ordeira. É preciso aprofundar e entender como sacar da população, entender o que o povo tem direito e o que o povo deve fazer. Então, evidentemente que sem planejamento, estratégia, conhecimento profundo do cenário que nós vivemos, nós não teremos como agir. Um conhecimento estratégico em relação ao cenário em que nós vivemos é que o Brasil é dominado por comunistas. O governo brasileiro é comunista. Este é um aspecto fundamental na visualização da estratégia. E que se ele não for adotado, toda a estratégia cai por terra. No apêndice 1, ele cita inúmeros métodos de ação não violenta, como, por exemplo, o pichuleco, que eu não sei se foi feito em cima do Gene Sharp ou não. O pichuleco é, precisamente, uma das formas de desobediência civil pacífica. Há inúmeras. No apêndice 1, que está na página 53, ele cita inúmeras formas
de métodos de ação não violenta, o uso de símbolos, oração e culto, prêmios satíricos, piquetes, simulacros de eleições, folhetos, declaração de acusação e de intenção. Há inúmeros. Este livro, repito, do Gene Sharp, da ditadura à democracia, é absolutamente fundamental para entender como combater, e é absolutamente fundamental nós, o povo, entendermos que urge criar desobediência civil pacífica dentro do Brasil contra este estamento criminoso, oligárquico, populista, comunista, psicopata que tomou conta do Brasil. A Constituição de 1988 foi o marco desta tomada de poder. Essa gente sairá do poder pacificamente? Evidentemente que não. Eles vão corrigir os rumos do país? Mas evidentemente que não. Por que nós somos levados a acreditar que eles o corrigirão? Se eles são precisamente os autores de todos os desmandos e de todos os crimes perpetrados contra a nação, crimes de lesa pátria. Se a população não reagir, e a população não precisa de pegar em armas, é preciso ter estratégia para tanto. Urge iniciar um movimento de desobediência civil pacífica, porque só desta forma nós conseguiremos começar, de fato, a colocar o Brasil num outro rumo. É preciso refundar o Brasil. Um dos pontos da refundação está nas mãos da população. Urge criar movimento de desobediência civil pacífica. Leiam o livro do Gene Sharp. Discutam. Reúnam-se. Há inúmeras formas que cada um... os grupos conseguirão fazer todos os meios? Não. Mas se cada grupo pegar uma parte para fazer, cria-se uma revolução dentro do país. Até mais.